Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje vai ser de produção textual. Nós vamos fazer a leitura e a correção de algumas atividades, tá bom? Do livro de Gênero, Leitura e Análise. O texto que nós vamos ler é Alimentos Geneticamente Modificados, páginas 62 e 63, tá bom? Peguem o livro de vocês, vamos fazer aí a leitura do texto e a correção das atividades, tá bom? Se você ainda não tiver enviado a atividade, tire foto e mande, tá bom? Mande pelo e-mail. Qualquer problema, qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp, tá bom? Alimentos geneticamente modificados. Apetite empresarial. Jean Carlos Neres de Paula é o nosso autor aí, tá? Os alimentos com modificações transgênicas resultam na combinação de genes diferentes a fim de desenvolver nos vegetais características específicas que proporcionem ganho de qualidade e produção. Embora sejam mais resistentes a insetos e herbicidas, apresentam alta produtividade e aumento do valor nutricional. Os transgênicos, longe de eliminar a fome no mundo, a qual pode ser combatida com alimentos sem transformação genética, representam a manifestação da ganância capitalista. Essa verdade é facilmente comprovada, porque os maiores beneficiados com a alimentação transgênica são os laboratórios e as agroindústrias, que obtêm aumento de lucro financeiro, impondo aos agricultores o uso da biotecnologia na atividade agrícola. Além disso, a manipulação genética de sementes enfraquece a agricultura familiar, a qual não dispõe de recursos suficientes para adquirir os transgênicos, por serem produtos de preço elevado no mercado internacional, principalmente já que são produzidos, em grande parte, por empresas multinacionais, o que aumenta a dependência dos países subdesenvolvidos em relação às nações com maior avanço biotecnológico. É por tudo isso que muitos cientistas, governantes, ambientalistas e algumas entidades não governamentais se mostram contra a utilização precipitada de transgênicos, uma vez que ainda não foram bem desenvolvidas pesquisas sobre as eventuais consequências que esse tipo de vegetal pode trazer ao ser humano e às plantações. Assim, o mais prudente é primeiro pesquisar com profundidade científico-social para depois ser comprovados os benefícios dos grãos geneticamente alterados, liberar a disseminação do produto no mercado, visando ao favorecimento da humanidade e não ao enriquecimento de donos dos meios de produção. Temos aqui um texto que foi pego lá no site Web Artigos, em 2011, que vai falar sobre os alimentos geneticamente modificados. Aqui coloquei algumas imagens, que representam bem isso. São alimentos que recebem aí, observem, olha as injeções aí que são colocadas aí no alimento, e eles têm uma resistência maior, eles são produzidos aí mais rápido e tal, mas que também não são apenas benefícios aí, há infelizmente malefícios que podem muito bem ser aí ignorados por conta do dinheiro, porque o que se visa no capitalismo é o lucro, então se produz mais rápido, se entre aspas tem mais qualidade, mais resistência, não é nem qualidade, mais resistência, então vende mais rápido, então obtém-se um maior lucro, tá bom? Vamos agora para as nossas atividades. Antes de discutirmos aí cada questão, vamos ver aí mais um pouquinho sobre os alimentos transgênicos, os alimentos modificados, geneticamente modificados,
porque pode muito bem ser um assunto aí que você não conhece muito bem, que você não sabe opinar bem, porque as primeiras questões lá da nossa atividade são questões em que você tem que falar, tem que demonstrar sua opinião, né? E para isso é importante que você pesquise, inclusive exemplificando aqui uma atitude que você deve ter aí com todas as atividades. Sempre que você tiver alguma dúvida, né, você logicamente deve me procurar, né, mas você pode também ser pesquisador, ir atrás da informação, e isso é muito importante, tá bom? Tomar cuidado com o que vocês encontram na internet, lógico, né, porque nós sabemos que nem tudo é confiável, mas nós temos aí diversos sites, como por exemplo esse Mundo Educação. Vamos ver aqui um pouco sobre esses alimentos transgênicos e ver o que nós podemos concluir a partir disso. Os alimentos transgênicos são produtos geneticamente modificados, produzidos por meio de técnicas de engenharia genética. Vimos aqui. Vamos passar um pouquinho aqui. Analisando-se os alimentos comuns e os transgênicos, não é possível observar nenhuma diferença física entre eles. Eles são iguais, né, os orgânicos e os transgênicos. Entretanto, os geneticamente modificados, os transgênicos, né, possuem características que melhoram seu cultivo e sua produtividade. Os alimentos mais produzidos são aqueles que apresentam grande resistência a pragas, necessitando de menos agrotóxicos. Além desses produtos, existem também espécies de frutas que apresentam maior prazo para amadurecimento e aquelas com maior valor nutricional. Agora aqui que é a parte mais importante para nós. Apesar de parecer uma ótima alternativa para a agricultura e para a população, a questão dos organismos geneticamente modificados é cercada de dúvidas e receios, principalmente no que diz respeito à saúde humana. Um dos pontos debatidos é que os transgênicos poderiam gerar problemas de alergia a longo prazo. Vale destacar, no entanto, que após mais de 10 anos de uso, ainda não se registraram danos negativos aos consumidores de organismos geneticamente modificados. Quando a questão em análise é o meio ambiente, os transgênicos também são severamente atacados, pois o uso de sementes resistentes a pragas pode levar as ervas daninhas e herbívoros à resistência. Essa resistência acarreta o maior uso de agrotóxicos e, consequentemente, aumenta os resíduos desses produtos nos alimentos e no próprio ambiente, desencadeando desequilíbrios ecológicos. Então aí é uma consequência mais ampla aí, né? Saiu agora do ser humano e foi para o meio ambiente. Nós temos também os defensores dos transgênicos, né, que afirmam que esses organismos, em vez de prejudicarem o ambiente, ajudam-no. Isso se deve ao fato de que, como a produtividade aumenta, menos áreas são necessárias para o plantio, então diminui-se aí o desmatamento, né? As plantas precisam de menos cuidado, né? Lembram que nós falamos no texto há pouco que eles são mais resistentes e por isso atrai aí os capitalistas e tal, né? A comunidade científica ainda não chegou a um consenso, essa informação também está lá no texto, né? A respeito da segurança dos transgênicos para a saúde humana e para o meio ambiente. No entanto, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e a Organização Mundial da Saúde, né, a ONU e a OMS, enfatizam que os alimentos transgênicos não apresentam riscos, né? Então, vamos lá. Vimos aqui um texto, né, sobre mais um texto, mais informações sobre os alimentos transgênicos. Agora vamos voltar lá para as nossas atividades e ver se nós conseguimos construir respostas aí mais concretas e mais claras. Aqui estamos nós. Primeira questão. Você concorda que os alimentos transgênicos representam a manifestação da ganância capitalista? Justifique. Para você, os alimentos transgênicos, eles representam a manifestação da ganância capitalista? O que é isso? O que é a ganância capitalista? De adquirir e conseguir mais dinheiro, né? Ficar mais rico a partir de determinado negócio ali, né? No caso, os alimentos. Você crê nisso? Você acha que isso é coerente?
Então vamos lá, é uma resposta pessoal, né? Ou você acha também que é aí uma evolução, né, que o ser humano evoluiu, né, em relação aos estudos, ao melhoramento dos alimentos e tal, e isso é bom para nós, ao invés de ser apenas prejudicial, porque nós vimos lá no texto que, né, nós vimos aí que o autor do texto, Jean Carlos Neres, acaba fazendo uma crítica, né, aqui, ó, nós podemos perceber aqui e aqui, ó, no primeiro parágrafo lá, ó, longe de eliminar a fome do mundo, a qual pode ser combatida com alimentos sem transformação genética. Então ele faz uma crítica aí, né? Então antes de olhar o lucro, olhar aí, né, a questão econômica, observar também aqueles que passam necessidades, né? Porque ao invés de ser esse o objetivo da transformação genética e dos alimentos, é outro objetivo, que é o enriquecimento de donos dos meios de produção. Então nós vimos isso bem presente aqui no primeiro e no último parágrafo do texto, tá bom? Então é uma resposta pessoal, você tem aí 4 linhas, dá para escrever bastante, tá bom? Então pense aí, reflita e escreva. Segunda questão, mais uma vez, na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens da utilização de alimentos transgênicos? Para você, o que é bom e o que não é tão bom assim? O que é ruim, o que é positivo, o que é negativo? Ah, os alimentos têm uma durabilidade maior. Ah, mas nós não sabemos aí as consequências, isso pode causar doenças futuramente, né? O meio ambiente, nós vimos ali, né, que o meio ambiente ele pode se tornar mais resistente às pragas também, então ser necessário utilizar mais agrotóxicos, e os agrotóxicos sim fazem mal, nós já sabemos disso, né? Então são questões aí, tem questões positivas e negativas, né? Então é o que você vai falar aqui, quais são as vantagens e as desvantagens, vai refletir também e a partir da sua opinião vai escrever. Agora nós vamos para a terceira questão, que vai fugir aí um pouquinho da interpretação textual. Nós vamos dar uma revisada aqui, ó, hiato, ditongo e tritongo. Aliás, ditongo e hiato só, não tem tritongo aqui, ó. Ditongo ou hiato. Nós vamos ver aqui, ó, identifique nas palavras abaixo a ocorrência de ditongo ou hiato. Lembrando que ditongo é a presença de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, e hiato é a separação ali, né, de vogais em sílabas diferentes, mas que estão juntas na palavra. Ganância. Ganância eu também encontro aqui, ó. Ele é hiato ou ditongo? É ditongo. Eu tenho aqui uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, na última sílaba aqui, ó. Ganância. Temos aqui um ditongo, tá bom? Agora, beneficiados. Eu tenho as mesmas letrinhas, ó. Só porque enquanto aqui eu tenho uma semivogal e uma vogal, aqui eu tenho duas vogais. Beneficiados. Separando as sílabas, aqui cada uma fica em uma sílaba, tá bom? Então é um hiato, ok? Biotecnológicos. Biotecnológicos. Aqui mais uma vez eu tenho hiato, ó. Bio. Consequências. Aqui nós vamos observar a última aqui, ó, que é da mesma forma que ganância. Ocorrências, né? Está no plural, ditongo também. Ambientalistas. Tenho aqui um hiato, ó. Se eu separo as sílabas, cada uma fica numa sílaba diferente, tá? Ambientalistas. Ok? Então, hiato. A sequência correta é ditongo, hiato, hiato, ditongo, hiato. Quarta questão. No trecho abaixo, justifique o uso do acento circunflexo na palavra destacada. Os maiores beneficiados com a alimentação transgênica são os laboratórios e as agroindústrias, que obtêm aumento de lucro financeiro. Eu tenho aqui a ocorrência de um acento circunflexo, certo? Chamado chapeuzinho, né? Mas o nome é circunflexo. Ele está sendo utilizado aqui por quê?
Vamos reler aí e ver a qual termo, a qual expressão essa palavra aí está relacionada. Os maiores beneficiados com alimentação transgênica são os laboratórios e as agroindústrias, que obtêm aumento de lucro financeiro. Olha, os laboratórios e as agroindústrias. Está o que? No plural. São dois termos aí, estão no plural ambos. Eu acentuo, obtém, intervém, enfim, essas palavras aí com uma regrinha lá de concordância, que quando estão no plural, eu utilizo o circunflexo, quando está no singular é o agudo. Aqui, como nós vimos, está no plural, temos a presença do chapéuzinho, do circunflexo, tá bom? Então, é por isso que ele é utilizado aqui. Então, vamos lá para a resposta. O acento circunflexo é utilizado porque a palavra está no plural, oxítono terminado em, uma vez que concorda com as palavras laboratórios e agroindústrias, tá bom? Para concordar com laboratórios e agroindústrias, ela está no plural, e com isso tem a ocorrência do circunflexo. 5. A palavra consequência foi alterada com um novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Qual alteração sofreu? Observe que ela está aqui, ó, marcada de amarelinho, né? Vimos até aqui. O que acontece? Todas as palavras que estão já grifadas de amarelo no nosso livro, aqui fui eu que marquei, tá? Com meu marca-texto, mas as que já estão, vocês podem observar aí no livro de vocês, é porque sofreram alguma alteração, alguma mudança com a nova reforma ortográfica, né? O novo acordo ortográfico. Acontece que aquela palavra, ela tinha um acento chamado trema, né? Olha aqui, ela perdeu o trema. O trema eram dois pontinhos aqui, ó, cada um tracinho aí do U, que indicava aí o som do U, consequência, tá bom? Porque tem algumas palavras, por exemplo, que eu não ouço aí, ó, o U. Eu tenho a presença do U, mas eu não o digo. Mas algumas palavras eu tinha o trema para indicar que o U era pronunciado. Linguiça, consequência, né? Mas o novo acordo ortográfico derrubou o trema. Nós não temos mais a presença dele, tá bom? Então, é isso que ocorreu. Então, houve aí a perda do trema, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer para casa, uma produção textual que está lá no livro de língua portuguesa, 281 a 283. Vou fazer aqui uma leitura rapidão e vamos ver aí o que vocês devem fazer, mas isso é para a próxima semana, tá bom? É uma produção textual para a próxima semana. Mas como nós estamos na aula de produção textual, já vou explicar, né? Vamos aproveitar o gancho. Antes de começar a escrever, nessa atividade, você produzirá um artigo de divulgação científica, que é o gênero textual que nós estamos trabalhando, né, claro, baseando-se nas informações que lhe forneceremos. Nessa tarefa, procure analisar bem as informações, então vocês vão analisar bem as situações, relacionando-as de forma que tornem seu texto interessante e rico para o seu leitor. Sim, por falar nisso, seu leitor será alguém da sua família. Assim que terminar seu texto e avaliá-lo com a ajuda de um colega da turma, leve-o para o seu leitor. Então, você vai produzir esse texto e vai levar para alguém da sua família. Um tio, tia, pai, mãe, irmão, enfim, quem você quiser. Proposta. A seguir, transcrevemos o primeiro parágrafo de um artigo de divulgação científica, escrito pelos jornalistas Celso Miranda e Ricardo Diacetti, e publicado pela revista Aventuras na História, da editora Abril. Sua missão será continuar esse artigo utilizando as informações que encontrará na seção Planejamento. Então, você vai continuar este texto aqui, ó, você vai continuar este texto, tá bom? A partir das informações que estão aqui no planejamento, tá bom? Então, vamos ler o texto e depois vir pra cá. Refrigerantes, é isso aí.
Bebidas vendidas em farmácias e indicadas para tratar dor de barriga, os refrigerantes viraram símbolo de rebeldia e hoje estão entre os nomes mais conhecidos do mundo, por Celso Miranda e Ricardo Giacetti. Amada minha, ficarei deveras lisonjeado se aceitares me acompanhar à farmácia para um xarope carbonatado. Um convite para tomar xarope na farmácia pode não soar como uma cantada lá muito romântico hoje em dia, mas no fim do século XIX era tudo que uma jovenzinha americana queria ouvir. Afinal, quem não queria experimentar a grande onda, os refrigerantes? Os primeiros deles nasceram numa época em que se confundiam as propriedades medicinais das fontes de águas minerais com as recentes invenções de Joseph Priestley e John Matthews. Priestley criou um meio de produzir água gaseificada artificialmente, a soda. Matthews desenvolveu o que ficaria conhecido como soda fontaine, um aparato que produzia água com gás de forma simples, diretamente no balcão da farmácia. Acreditava-se que a água gaseificada tinha propriedades terapêuticas e por isso ela era recomendada para diversos tipos de tratamento, de simples cólicas a poliomielite. Pensem, pessoal, refrigerante sendo indicado para cólica e poliomielite. Agora, então, para continuar o parágrafo acima e produzir seu artigo, você precisará de informações interessantes sobre o tema. A seguir, fornecemos algumas. Leia todas elas e selecione as que julgar mais relevantes para o seu texto. Você poderá combiná-las. E detalhe importante, você não vai copiar, tá bom? Você vai utilizar essas informações como base e com suas palavras você vai escrever aí a continuação desse texto, tá bom? Então, mais uma vez, não é para copiar, é para escrever se baseando naquelas informações, tá bom? Então, vamos lá. No século XIX, já era comum encontrar fontes de soda instaladas nas farmácias por todos os Estados Unidos. Segundo George Fontenelle, não se sabe exatamente quem foi o primeiro a colocar substâncias adoçantes e corantes na água gasosa, mas certamente isso aconteceu numa farmácia onde as misturas eram feitas e vendidas como tônicos. George Fontenelle é engenheiro químico. George Fontenelle escreveu livros refrigerantes no Brasil. As primeiras experiências foram feitas com xarope de limão e soda limonada. Depois vieram as misturas com morango, noz de cola, um fruto africano, parente do cacau, rico em cafeína, conhecido no Brasil como orobô, e ginger ale, feito de gengibre. Os xaropes gasosos eram vendidos a 1 centavo de dólar. Algumas farmácias deixaram de lado a venda de remédios para aumentar o espaço de atendimento dos bebedores de xaropes gasosos. Proprietários de farmácias começaram a competir pelos fregueses, criando xaropes cada vez mais elaborados. As 3 maiores marcas norte-americanas atuais foram criadas no espaço de pouco mais de 10 anos, por 3 ex-farmacêuticos. Em 1885, Charles Alderton inventou a fórmula da Dr. Pepper. Em 1886, John Pemberton inventou um concentrado com qualidades estimulantes à base de noz de cola, folhas de coca e outros ingredientes, ao qual daria o nome de Coca-Cola. Em 1898 surgiu a Pepsi Cola, que usava a mesma noz de cola e uma enzima para ajudar na digestão, a pepsina. Então, pessoal, temos muitas informações. Se você quiser pesquisar mais, pode, tá bom? Mas foque nessas informações e escreva um texto bacana, viu? Muito interessante, eu quero que vocês caprichem, tá bom? Podem desenhar também, se acharem legal ali, podem, mas primeiro faça o texto, depois desenhe, para ficar bem bonito seu caderno, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, um abraço e qualquer dúvida vocês podem me procurar no plantão, tá bom? Até a próxima aula.